Então, vamos lá. A gente já sabe que quando a pessoa acessar, ela tem que conseguir te conhecer um pouco de uma maneira fácil, saber um pouco de você e se ela vai querer te seguir ou não. Mas, tá, ela já tá me seguindo. Agora, como que eu vou contar a minha história para ela? Como que eu vou saber qual é a mensagem que eu tenho que passar para ela? Você vai preparar essa ferramenta aqui, eu vou usar em português porque eu detesto esses termos americanizados, tá? Então, ela é matriz fofa. É uma matriz super usada no marketing. Ela é super antiga, tem uns, sei lá, uns 50, 60 anos. É uma ferramenta básica para quem trabalha com marketing, tá? Ela serve para pessoas, para empresas, para todo tipo de coisa. E serve para candidatos políticos também. Aqui você tem duas colunas, que são os seus fatores positivos, que são as suas forças e as suas oportunidades, e os seus fatores negativos, que são as suas fraquezas e ameaças. Então, as forças e as fraquezas, elas se referem a você, elas são características suas, inerentes a você. E as oportunidades e as ameaças são fatores externos que estão no ambiente. Então, eu vou mostrar um exemplo ali mais na frente, mas é isso. Então, a força é, por exemplo, uma força da Alice, eu domino o uso das redes sociais. Tenho formação em redes sociais. Uma fraqueza, vamos supor, se eu fosse ser candidata política, é que eu não gosto de falar em público, por exemplo, entendeu? Então, você vai avaliar as características inerentes a você. Uma oportunidade é uma coisa no ambiente externo. Por exemplo, num candidato, pode ser a falta de pessoas representando uma região da cidade, ou a falta de pessoas levantando a bandeira de um tema que você defenda. E as ameaças são os fatores externos, são seus concorrentes, enfim, o ambiente político ruim, várias coisas. Para a gente conseguir entender um pouquinho melhor essa ferramenta, eu inventei uma pré-candidata. Então, a Paula Maria, ela não existe, tá? Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Eu vou ler aqui o perfil dela para vocês e o cenário que eu desenhei, porque no próximo slide tem uma simulação da SWOT dela para facilitar para vocês fazerem as de vocês, tá? Então, a Paula Maria, ela tem 36 anos, é enfermeira e trabalha há 10 anos na Unidade Básica de Saúde da Vila Bonita, que é um bairro que também não existe, que eu inventei, tá? É um bairro pobre da periferia de São Paulo, onde ela nasceu e cresceu. É a primeira pessoa da família a fazer uma faculdade, graças a uma bolsa de estudos que conseguiu com muito estudo. É considerada uma liderança comunitária no seu bairro, mas já se envolveu em brigas e nunca teve envolvimento político. Decidiu se candidatar pela primeira vez esse ano porque ela acredita que as condições de vida na região onde ela vive pioraram muito e os políticos que estão no poder não têm feito nada pelo bairro. Ela é evangélica, casada e tem 2 filhos de 10 e 12 anos. Isso aqui são as características da Paula Maria. Agora, o cenário onde ela está inserida. Há políticos que se elegem como representantes está escrito errado aqui, depois eu arrumo. Se elegem como representantes da região de Vila Bonita e em torno há muitos anos. Eles têm forte investimento de partidos e empresários e nenhum deles é mulher. Recentemente, um desses políticos foi denunciado e responde atualmente a um processo por desviar recursos de emendas parlamentares que deveriam ter beneficiado a UBS onde a Paula Maria trabalha. O mundo passa por uma pandemia e as questões de saúde têm preocupado muito os moradores da região, onde existem muitas favelas e pouco apoio do poder público. A pandemia gerou uma forte crise econômica e muitas pessoas da região têm dependido de doações para sobreviver. E outra consequência é o distanciamento social, que adotado em decorrência da pandemia e que faz com que as pessoas estejam menos na rua e em eventos públicos. Essas são as características da Paula Maria e esse é o cenário onde ela está inserida. Eu vou fazer a matriz SWOT dela. Quais são as forças da Paula Maria? Ela conhece bem a região, ela nasceu, ela cresceu ali, então isso é uma força dela. Ela é determinada, porque ela estudou muito, ela conseguiu cursar uma faculdade, ela foi a primeira pessoa da família a conseguir estudar, então ela é uma pessoa determinada. E a gente vive uma pandemia e ela tem bastante conhecimento do tema de saúde pública. Então, isso é uma força dela. É uma coisa que ela tem que valorizar, tem que ser explorada. Fraquezas da Paula. Ela entende pouco de política, ela nunca trabalhou na política. Nunca se envolveu, nunca foi militante, nunca teve envolvimento na política. Ela não está presente nas redes sociais, ela não tem até hoje um perfil em nenhuma rede social. E ela é uma pessoa explosiva, lembra que a gente falou lá na frente que ela já se envolveu em brigas e afins? Então, ela é uma pessoa explosiva e isso é uma fraqueza. Oportunidades.
Descontentamento das pessoas com os políticos da região, que não estão fazendo nada pelo bairro, estão se envolvendo em escândalos de corrupção e afins. Necessidade de informação e serviços de saúde, porque a gente vive uma pandemia. Então, novamente, é uma oportunidade ela explorar esses conhecimentos que ela tem em saúde pública para passar informações para as pessoas que necessitam de informações sobre saúde. E uma outra oportunidade é ela ser mulher. Não existe uma representante mulher dentro dessa região onde ela atua, onde ela defende, enfim, onde ela cresceu. E as ameaças? A Paula ela não tem financiamento para campanha, porque ela nunca fez uma campanha, ela não tem envolvimento com grandes políticos, nem empresas. A região ela é tomada por assistencialismo e as pessoas elas estão passando necessidade. Então, tem políticos lá fazendo doações que para ela não consegue fazer, então isso é uma ameaça para ela. E ela tem pouca visibilidade fora do bairro, ela só conhece as pessoas ali dentro da região. E aí, o que eu faço com essas informações? Depois que eu mapeei tudo isso, eu vou olhar, eu já sei quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos e aonde que estão as oportunidades e as ameaças. Como que eu vou fazer para aproveitar isso para traçar a minha estratégia de comunicação? Eu vou cruzar. Então, aqui nesse slide vocês vão ver, as forças devem ser potencializadas, as fraquezas controladas ou corrigidas, oportunidades aproveitadas e ameaças minimizadas. Então, vou cruzar uma força com uma oportunidade, que eu falei ali atrás. Uma força da Paula, ela entende de saúde, uma oportunidade, a necessidade das pessoas de informação de saúde. Eu vou cruzar essas duas coisas e vou explorar isso na minha comunicação. Eu vou passar para as pessoas a credibilidade daquilo que eu sei, deste tema que elas querem aprender. Força mais ameaças. Quais os pontos fortes que podem ser potencializados para minimizar o impacto das ameaças? Então, tem assistencialismo na região, é uma ameaça, mas ela conhece a região e sabe as reais necessidades das pessoas. Então, ela consegue combater essa ameaça fortalecendo o discurso dela de que conhece a região, de que não é isso que eles precisam, que precisa de medidas de longo prazo, que não adianta dar comida agora, que tem que melhorar, enfim. Ela consegue usar uma força que ela tem para construir uma narrativa, um discurso que combata as ameaças. Mesmo a questão dela não ter financiamento, ela pode trazer a qualificação dela, a questão dela ser uma pessoa determinada, que ela vai conversar com as pessoas e convencer as pessoas, né, uma a uma, e as pessoas abraçarem as causas dela. Fraquezas mais oportunidades. Quais os pontos fracos podem ser corrigidos para você aproveitar a oportunidade? Então, você tem, ali eu vou voltar ali para vocês lembrarem da Paula, ela entende pouco de política, mas ela pode estudar. E aí ela pode aproveitar a oportunidade de cobrir esse buraco, o descontentamento político das pessoas com os representantes da região. Então, é uma fraqueza que ela pode corrigir. Fraquezas mais ameaças. Quais os pontos fracos que podem ser corrigidos para minimizar o efeito das ameaças? A mesma coisa. Então, ela tem fraqueza, por exemplo, ela não está presente nas redes sociais e ela tem pouca visibilidade fora do bairro. Tá fácil de resolver essa fraqueza com essa ameaça. Ela vai criar os perfis na rede, vai trabalhar os perfis na rede e vai conseguir ter abrangência para fora dali da onde ela já conhece todo mundo do bairro dela, tá? Então, vocês vão olhar, para fazerem essa matriz, o que vocês fazem? Não vai fazer sozinho, porque normalmente, não sei se todo mundo já fez entrevista de emprego, as pessoas te perguntam, me fala um defeito seu, não tem nada mais difícil do que isso, né? Então, você vai chamar a sua família, os seus amigos, os seus apoiadores, vai chamar várias pessoas diferentes e vai falar, me fala aí uma força que você acha, me fala uma fraqueza. Vai conversar com as pessoas que são os apoiadores, podem te ajudar a entender o cenário. Você acha que tem uma oportunidade para entrar um outro candidato a vereador, trazendo esse tema, ou lutando por essa região, enfim, da forma que você for estruturar a sua campanha? E você vai conversar com bastante gente. Aqui eu coloquei só 3 porque a gente não tem tempo, tá? Mas normalmente, na hora de fazer a análise SWOT, essa lista fica enorme. E aí você vai eliminando quais são as suas maiores forças, são aquelas que mais pessoas destacarem. Então, várias pessoas disseram que você tem determinada qualidade, então é uma força, que você pode ser uma boa representante por causa disso. E assim, o cenário muda, né? Você muda também, mas o cenário muda. Então, começou a campanha hoje, fez a sua SWOT. Daqui a um mês faz a SWOT de novo, porque o cenário pode ter mudado, ainda mais nessa loucura política que a gente vive, né? Então, cada dia é uma coisa nova, cada hora é uma coisa nova, e a SWOT você tem que ir refazendo ela para ir acompanhando isso, principalmente os aspectos de cenário, para você ter certeza que você não está deixando as oportunidades passar. Porque você pode ter identificado lá no começo algumas oportunidades, ter aproveitado elas, mas no meio do caminho surgido novas oportunidades, que você precisa parar para refletir, para identificá-las e aproveitá-las, tá?